nós sabemos que a tarefa da igreja, que somos nós, é tornar visível o reino de Deus. Esse reino que é invisível. Isso se dá através da nossa vida e do nosso testemunho. Que Deus, então, a cada um dos participantes aqui, as crianças, todos nós, possa permitir que através de nós o reino dele invisível seja visível. Então, vamos nos inspirar, vocês podem se assentar, agora então com o nosso grupo de flautas, o Flautitas. Agora todos vamos ficar em pé e vamos cantar sobre a santidade, a justiça e a dignidade de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 6, narra precisamente isto, em que no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu ao Senhor assentado no alto e sublime trono. E aqueles que serviam ao Senhor nesse trono, essa é a visão que ele teve, que são os anjos, cantavam uns para os outros, como nós agora vamos cantar. Está ouvindo? Que Deus Tá ouvindo, é santo, santo, santo. E vamos cantar e acrescentar que ele também é justo, 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 digno, digno, digno. A expressão digno, digno, digno está muito viva no livro de Apocalipse. E a justiça de Deus está muito forte nos profetas, sobretudo no profeta Amós. Portanto, é um hino que nos convida a pensar em Deus nos termos que a Bíblia nos ensina. Santo, justo e digno. Vamos então cantar agora.
Gálatas 3, 26, 28, Salmo 68, 4 e 34, 3. Todos juntos, vamos ler então este conjunto selecionado aqui para esse momento, que nos fala exatamente sobre o nosso lugar quando estamos vivendo conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Juntos? Somos filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Cantai a Deus, cantai louvores ao seu nome, juntos exaltemos o seu nome. Ainda em pé, vamos participar, junto com as flautas, a congregação, todos nós, cantando que Deus é o nosso Senhor. Vamos orar para que Ele nos faça um, não importa se somos dessa igreja ou de outra igreja, de igreja nenhuma, sejamos crianças ou adultos, pessoas mais experientes na vida, menos experientes, pessoas recém-nascidas na fé ou longas na fé, somos todos um em Cristo, porque a nossa certeza é esta, que Deus está sempre presente nas nossas vidas. Como indicado, então, vamos participar desse instante de canto, de louvor, de adoração, na forma da música.
Todos podem então se assentar. Vão entrar agora as crianças menores do Kozo Elza Lakshevitz. Relata-nos o Evangelho de Mateus e também de Marcos e de Lucas que Jesus falava sobre a família, falava sobre o tema do casamento. Depois trouxeram crianças a Jesus para que Jesus lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes às crianças. Depois de lhes impor as mãos, Jesus então partiu. Esse é um momento, portanto, para nós, muito inspirador, ver aqui as nossas crianças. Meus irmãos, eu fico imaginando, porque não posso fazer outra coisa, o que é ser criança nos dias de hoje, em várias dimensões. E uma delas são os valores. Os valores que embebem o mundo no qual elas vivem. Esse é um assunto que nós temos que pensar. E cabe então à família, vejo aqui pais, vejo aqui avós, uma outra realidade, não é? O avô do tempo aqui, digamos, não muito tempo, né? Morava numa casa. E a gente ia lá de vez em quando visitá-los, era mais comum. Hoje não. Hoje os avós são muito mais presentes, fisicamente presentes, morando na mesma casa ou não, participando da educação dos seus netos. Isso é um reforço na tarefa educacional. E como igreja, nós devemos dedicar o máximo de recursos, sejam financeiros ou humanos, espaciais, materiais, para que aqui na igreja elas possam receber um pouquinho desses valores. Eu digo pouquinho porque elas passam muito pouco tempo conosco. Passam mais tempo na escola. Passam mais tempo na escola que com os pais. Pontos para nós refletirmos. Mas Jesus, então, antes de sair, orou pelas crianças, impôs as mãos sobre as crianças. Eu quero pedir, então, agora a todas as crianças aqui do coro e do conjunto de flautas para se colocarem em pé. E as crianças que não forem de colo, obviamente, no colo dos seus pais, que estão aqui conosco, podem também ficar em pé nesse momento. Vamos orar agora por nossas crianças.
Jesus impôs as mãos sobre as crianças. Vamos fazer isso também? Então, vocês, onde estiverem, poderão ficar em pé, quem está com criança de colo. E todos nós, vamos ficar em pé? Todos nós, fica mais fácil assim. Vamos também impor as mãos a orarmos por nossas crianças, para que Deus as preserve, as livres do mal. Senhor, com grande alegria, nós te agradecemos pelas nossas crianças. Com grande alegria, nós te agradecemos pelos que aqui na igreja trabalham por nossas crianças, seja no coro, no conjunto de flautas e nas várias classes de escola bíblica e nos cultos para crianças. Mas, Senhor, nesta hora de alegria, queremos te rogar que abençoes as nossas crianças. Abençoes as nossas crianças com saúde física, corpos sãos e sadios. Abençoe as nossas crianças com saúde emocional, com sabedoria, que elas possam ir passo a passo, sendo capacitadas por Ti para obterem corações sábios, corações santos, todos os dias da sua infância e depois na vida adulta. Senhor, te rogamos para elas saúde intelectual, mentes sãs, mentes bíblicas, mentes segundo os teus valores, não os valores do mundo em que elas vivem e nós também, porque os teus valores, que vêm dos teus mandamentos, são instrumentos de vida. É o que te rogamos por todas elas, em nome de Jesus. Agora vocês podem então se assentar, porque nós vamos então continuar. Vamos ler como indicado, irmãos e irmãs, o texto de Jeremias, capítulo 18. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá uma mensagem. Então Jeremias diz: eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Então o Senhor me dirigiu a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como se fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Essa é a oração de todos nós.
Vamos então prosseguir. Daqui a pouco, então, o nosso conjunto de flautas vai tocar 2 músicas. Durante esse momento, nós poderemos trazer nossos dízimos e nossas ofertas. Antes, eu quero saudar mais uma vez a todos. Pergunto se há entre nós alguém que pela primeira vez veio participar do nosso culto. Se é a primeira vez que está conosco, peço o favor de se colocar em pé para receber um abraço nosso. Então, estou mais perto, vou logo dar um abraço aqui. Há mais alguém? Fique em pé, por favor, onde você estiver. Pergunto se há algum aqui de nós que completou o aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data importante na sua vida. Vamos também colocar você diante de Deus. Vamos agradecer, não é? Pelas vidas de vocês. Valéria, Valdir, mais alguém? Nosso irmão Antônio Carlos Mateus, em nome da nossa visão ministerial da amizade, também tem uma palavra nesse instante, e depois se poderá orar aqui pelos nossos aniversariantes, pelo motivo que você vai trazer, orar já dando graças a Deus pelas ofertas e dízimos que daqui a pouco iremos entregar. Todo segundo domingo de junho é comemorado o Dia do Pastor. Então, nós oramos há pouco pelas crianças. Talvez possa ter aqui algum futuro pastor. Ou pastora. Ou pastora, ou missionário, ou missionária. Mas sabemos que temos muitos pastores em nossa igreja. Eu gostaria que aqueles que puderem viessem até aqui para que a gente pudesse, nesse momento, agradecer a Deus. Porque assim como o pastor orou pelas crianças, eu gostaria de fazer aquele tipo de oração pelos pastores. Porque elas precisam, as crianças precisam crescer tendo conhecimento. E o conhecimento da palavra, ele é dado através da Bíblia, com orientação dos pais, mas também da igreja. E o pastor que tem a responsabilidade de dirigir uma igreja, ele tem a responsabilidade de buscar sabedoria de Deus, para trazer esta sabedoria para as crianças, para toda uma comunidade que se reúne. Então é um momento importante que a gente possa agora fazer como ele fez naquele momento de orarmos pelas crianças. Vou pedir que todos fiquem de pé e que nós estendamos as mãos sobre a vida dos nossos pastores. Alguns não estão aqui, sabemos, estão em classe, mas esses que estão aqui nós vamos agradecer agora a Deus pela vida dele e pelo casal também. Querido Deus, em nome de Jesus, eu rogo a Ti, Senhor, que a Tua graça e a Tua bênção esteja sobre a vida dos Teus servos. Amém. Que já durante anos ministraram a Tua palavra, e outros, Senhor, que ainda ministram, tendo a responsabilidade de dirigir uma igreja, de serem pastores que dirigem, Senhor, adolescentes, jovens, crianças. Ó Senhor, dê a eles a sabedoria, dê a eles a ética, dê a eles, Senhor, a maneira com que eles possam conduzir, única e exclusivamente nas Tuas palavras, aqueles que estão sob a responsabilidade deles, Amém. Senhor. Porque um dia o Senhor irá cobrar isso. E que eles possam chegar a Ti com as mãos limpas, com o coração puro, sabendo que cumpriram aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Amém. Abençoe este casal, Senhor, também que hoje completa mais um aniversário.
abençoe esta igreja, continue abençoando este culto, Senhor, pois fazemos tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos podem se sentar. Só esclarecer que ficou um pouquinho aqui, que o casal são apenas duas pessoas, né? Valéria e o Valdir, né? O casal. Quando eu falei o casal... De duas pessoas, na verdade, mas fica um pouquinho mais aí, né? Para não termos nenhuma dificuldade depois, né, Valdir? Mateus, só quero que você dê uma pequena palavra, nos instruindo sobre o almoço de hoje, o motivo do almoço e como devemos proceder. Eu já quero encomendar uma quentinha dupla para mim, ok? Então, irmãos, o coro masculino de nossa igreja é um coro missionário. Ele tem saído para abençoar e ser abençoado em outras igrejas. Todo ano nós fazemos isso. Esse ano nós temos algumas saídas a Iguaba Grande, em agosto. Vamos em Itaipava, no Espírito Santo, em novembro. E isso tem um custo. Então, para que a gente possa angariar fundos, para que o próprio coro custeie essas viagens, nós estamos promovendo um almoço hoje, que nós estamos chamando de almoço missionário do coro masculino. Provavelmente até a viagem ainda teremos mais uns 2, com esse objetivo. Porque com isso a gente abençoa os irmãos que não precisam ir, principalmente as irmãs que fazem comida, né? Almoçando aqui. E a gente também angariou alguns fundos para que a gente não precise solicitar da igreja recursos para que a gente faça essa viagem. E também abençoe alguns irmãos do próprio coro masculino que tenham dificuldade porque quando a gente faz essas viagens, normalmente nós vamos a igrejas pequenas. Então nós temos que custear o ônibus, custear a estadia lá, vamos na sexta, temos que ficar sexta à noite, sábado à noite, tudo isso é bancado pelo próprio coro. Então esta é uma oportunidade da gente fazer isso. E nós vamos, como temos esse culto e sabemos que muita gente sai daqui e vai direto para casa, nós vamos começar a servir às 11h30. Então, se você terminar aqui o culto, quiser ficar para o almoço para a gente, é só para dar tempo da classe do irmão Almir terminar, a gente arrumar, e a partir de 11h30 a gente vai começar a servir o almoço. Arroz, feijão, frango, salada, farofa, um refrescozinho. Tem milho? Tem milho? Milho na salada? Milho, que é verde e amarelo, tem que ter milho. Milho e alface, né? Vai ser um almoço que nós chamamos... Olha aqui, ó, o Guilherme ali, ó, membro do coro. Fica em pé aí, Guilherme. Aí, ó, tá de amarelinho porque... Hoje é o almoço. Hoje é o almoço da seleção do coro masculino. E no meu prato põe chuchu, tá? Por favor, porque eu não como sem chuchu. Enquanto você prepara aí o seu... Obrigado, irmãos. Prepara o seu envelope aí. Também quero dizer, Mateus, que alguns homens que cozinham nas suas casas. Então, vê se você para com esse discurso que as mulheres cozinham. Porque alguns homens, eu sei que dessa igreja, que são que preparam o almoço em casa. Raríssimos. Mas tem que ser... Agora, pode ser que aqueles que não lavem louça, como eu faço às vezes, vezes. Posso ajudar também lavando louça. Raríssimo também. Enquanto você prepara o seu envelope para a contribuição, chama aqui a irmã Marli Cordeiro. Está aqui hoje com seu filho, pastor Cláudio, sua netinha, porque nós oramos, né, sua nora. Ela então é membro da primeira de Copacabana. Mas ela mora aqui pertinho, encostadinho, na rua vizinha. Então resolveu se transferir completamente aqui para a nossa igreja como membro. A menos que os irmãos não queiram. Agora é a hora da votação. Igreja democrática, congregacional, você já sabe. Então os que são favoráveis, que recebamos a irmã Marli Cordeiro como membro da igreja, levantem uma de suas mãos. Olha aí. Quem não votou porque não é membro ainda. Tá bom? Muito obrigado. Então, muito bem-vindo aqui, então, entre nós. Agora, então, nós vamos participar com você. Desculpe, demorei tanto, né? Mas vocês são fortes, conseguem ficar em pé, né? Não amolece, não, né? São gente boa. Então, vocês vão tocar agora 2 lindas músicas. Enquanto isso, você que trouxe seu dízimo, sua oferta, como um privilégio, como um prazer de participar, para que essa mensagem chegue a outros lugares, chegue aqui no nosso bairro. Você poderá se levantar, então, colocar nas salvas
que vão ser seguradas aqui ou na galeria. Não temos, talvez tenhamos uma previsão, tem alguns lá sentados também. Um ato de adoração a Deus com nossos dízimos, nossas ofertas. Esta é então a hora. Vamos cantar então agora. Atenção, crianças, vou fazer uma pergunta a vocês, hein? Vamos cantar a música que diz o seguinte: olha, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu pergunto a vocês aqui, quem é amigo ou amiga de Deus? Levante o braço. Quem está acordado também levante o braço. Então vamos de novo então. Todos atentos aqui a mim. A pergunta é a seguinte: se você é amigo ou amiga de Deus, levante o braço. Todos que estão acordados são amigos de Deus. Parabéns para vocês. Essa música vamos cantar agora. Depois o pastor Ruther vai orar. Enquanto nós cantamos, assentados os irmãos. Essa música que é uma expressão do nosso desejo, mas você tem alguma dificuldade, quer apresentá-la a Deus. Após a música, então, o pastor Ruther vai orar, e durante a música você pode se colocar em pé. Alguns irmãos estão internados. A irmã Nádia Rodrigues de Lima, aquela que vem aqui, sempre à nossa esquerda, numa cadeira de rodas, tem um sério problema de coluna, fez a cirurgia, está no hospital se recuperando. A irmã Josimere Costa, esposa do pastor Roberto Costa, também está no CTI pós-operatório, após uma cirurgia também realizada ontem. Sexta-feira, desculpe, à tardezinha. Oliver, filho da Rosana e do Judson
Ruth está aguardando a chegada do médico que está no congresso para também ser operado. São alguns motivos. Aqueles irmãos que têm um telefone com acesso à internet e que tem um programinha chamado WhatsApp, como a gente queira chamar, eu cadastrei esses irmãos que eu tenho esses números. Então, a esses, uns 350 mais ou menos, eu mando um a cada 2 ou 3 dias, esses motivos de oração. O objetivo é só esse. Se você deseja também receber essas notícias sobre motivos de oração, só eu que escrevo, você pode também me passar o seu telefone por e-mail ou num papelzinho, que eu também cadastro, a maneira de intercedermos, porque a igreja continua, não é só agora durante o culto. Nossas necessidades, nossas dificuldades continuam. Se não pudermos estar juntos em oração, então esse é o objetivo. E-mail, nem sempre todo mundo vê, não olha, mas o recadinho no telefone é bem mais prático. Vamos usar a tecnologia para o que é bom. Não é? Não para ver vida de celebridades, subcelebridades ou candidatas subcelebridades, mas para orar uns pelos outros, não é isso? Vamos então cantar e em seguida, pastor Ruther, não é, que está aqui de volta conosco, depois de uma temporada na região litorânea, ele então vai orar, colocando cada necessidade, cada dificuldade diante de Deus, inclusive do neto dele, não é? Que está precisando muito de orações, que é exatamente o Oliver. Vamos então cantar e depois vamos orar. Pai querido, comparecemos agora diante de Ti. Que estão em necessidades as mais variadas.
necessidades materiais. Lembrando de Neto, de maneira especial, o João, que está aqui representado ao nosso lado. O João, ó Deus bendito, atende a todas essas necessidades. Nós te suplicamos e apelamos e oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Todos podem se sentar. Quero pedir licença aos irmãos para, em lugar de pregar sobre o tema proposto, que reflitamos um pouquinho sobre as palavras de Jesus Cristo, já lidas anteriormente, que está em Mateus capítulo 19, verso 14, mas também está presente em Marcos capítulo 10, em Lucas capítulo 18. Deixem vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Falo aqui então a pais, mães, avós, avós, responsáveis por crianças. Falo também àqueles que hoje não têm sob a sua guarda nenhuma criança, mas também podem fazer algo por elas. É muito comum a nós uma certa atitude saudosista. Agora mesmo passávamos pela Praça Sans Penha, vindo de Botafogo, nosso programa de rádio, e alguém disse: que saudades que eu tenho da Praça Sans Penha, quando eu a conheci. Eu conheci a Praça Sans Penha também já há alguns anos, em 1966. Eu não tenho nenhuma saudade da Praça Sans Penha. É diferente hoje. Eu estou colocando essa provocação porque a Praça Sans Penha é a praça que existe. Assim como as condições do mundo hoje são as condições que existem. Ser criança hoje é ser criança hoje. Eu estou dizendo que ter saudade de um tempo não
traz nenhuma contribuição positiva. O saudosismo não constrói nada. Porque esse tempo, digamos que ele fosse bom, acabou, não volta mais. Eu não gosto da expressão, no meu tempo. Meu tempo é hoje. Então, o que eu vou dizer aqui agora sobre a infância não deve ser colocada, portanto, na conta do saudosismo. Penso até que as crianças de hoje vivem muito melhor do que as crianças do meu tempo. São diferentes. As crianças do meu tempo de criança viviam na rua, eram mais seguras. Por exemplo, isso é verdade. As suas brincadeiras eram de outro tipo. Mas não quer dizer que as de hoje são mais ou menos infelizes do que aquelas. Porque lá conhecíamos aquele mundo quando éramos crianças. E hoje elas conhecem esse mundo. Elas têm que ser felizes hoje. Meu filho, meu neto, no meu tempo de criança. Para ele soa a coisa mais absurda do mundo. Não tem o menor sentido esse tipo de discurso. Então, o que eu vou dizer aqui não tem a ver, então, com era assim, agora não é mais. Aquilo que nós podemos fazer hoje. Um dos grandes desafios, portanto, que nós temos em todos os tempos, é o desafio do cuidado. Deus colocou em nossas vidas crianças para nós cuidarmos delas. Cuidarmos delas fisicamente, ensinando, por exemplo, noções de higiene, tratando preventivamente da sua saúde e também a posteriori. Temos aqui uma família, da irmã Marli, seu filho, sua nora, que tiveram a menininha da família muito enferma. Oramos aqui por ela, alguns irmãos se lembram. Quando eu às vezes ligava para o Cláudio, seu pai, pastor Cláudio, dava para ver na sua voz o sofrimento, o futuro como seria. Isso é ser pai, é ser mãe. Devemos cuidar, colocar todos os nossos recursos financeiros. Se tiver que vender carro, vende, vender a casa, vende, para cuidar da saúde, caso venha uma enfermidade. Cuidar preventivamente. Uma criança não sabe o que é bom para a sua saúde. Uma criança gosta do que todo mundo gosta. Ela gosta de todinho. Mas você sabe que tem que equilibrar as coisas. Você sabe que uma criança regada a todinho talvez vá ter alguma consequência na sua saúde. Uma criança não gosta de tomar café de manhã. Você sabe que é necessário. A maioria das crianças não quer acordar cedo para ir para a escola. Bom seria para ela estudar à tarde, para acordar a hora que quiser. Mas você sabe que não é assim a vida. Ninguém acorda a hora que quer. Acorda a hora que tem que acordar, que é necessário. Então, essa é a tarefa dos pais, de cuidar da saúde física, estou aqui mencionando essa dimensão, dos seus filhos. Cuidado. Eu estou certo que todos fazem com muito carinho, com muito apreço. Cuidar implica em formar, educar. Uma criança, quando vem à nossa família, ela não está completa ainda. Ela está sendo formada, não só fisicamente, mas em todas as dimensões da sua vida. Por isso, quando Jesus é referido na biografia dele, que ele crescia em estatura e em conhecimento. Nós pais, nós avós, nós tios, nós responsáveis, devemos nos empenhar então, e eu sei que o que eu estou dizendo é óbvio, todos fazem isso,
Só que às vezes, nós educamos os nossos filhos como nossos pais nos educaram. Ou nossos avós nos educaram. E nós depois percebemos que alguns tipos de cuidados que nossos pais tiveram conosco estavam errados. Vamos ser francos. Vou dar 2 exemplos. Alguns de nós aqui, quando crianças, tivemos escassez de quase tudo. Mas vou ser bem preciso. Já narrei isso aqui. Talvez alguns de nós aqui tenhamos tido escassez até de alimento. Na minha casa, por exemplo, o bife era pequenininho e transparente. Isto é, bem fininho. E às vezes não tinha bife. Só tinha para o meu pai. Entendimento daquela época, então, que o pai, como trabalhador, precisava estar bem alimentado, as crianças menos. Uma visão equivocada. No entanto, esse é o ponto que eu quero dizer. Nunca alguém entrou numa conversa comigo e disse que era infeliz porque na sua casa faltava isso ou faltava aquilo, ou teve que estudar na escola pública e não numa privada. Mas toda hora vem pessoas me dizer o seguinte: meu pai não me amava, ou minha mãe não me amava. Às vezes a gente se esforça para criar condições materiais para o desenvolvimento de nossas crianças. E nem sempre conseguimos transmitir com palavras e atitudes que nós as amamos. E uma criança precisa saber, e talvez mais ouvindo do que vendo, no caso desse momento da infância, da sua compreensão, que elas são amadas por seus pais. Mas o pai briga com a mãe, ou a mãe com o pai. E as crianças às vezes interpretam o seguinte: os meus pais não gostam de mim e por isso estão brigando. Porque uma criança, ela precisa ser amada, mas não só ser amada, ela precisa se sentir amada. Isso faz parte da sua mente, do seu desenvolvimento. Bem simples. Diga a seu filho, diga a sua filha, diga ao seu neto: eu te amo. Não apenas mostre que ame, porque ela não tem toda a capacidade de perceber isso. E evite comportamentos, gestos, mesmo que corretos, que elas vão interpretar, vão ler como sendo: não sou amada. E aí, uma criança tem esse sentimento, meus irmãos, isso é para a vida toda. Se uma criança é amada, como todos aqui são, e se sentem amadas, porque seus pais dizem e demonstram, isso tem um efeito positivo para o resto da vida. E o contrário, infelizmente, também. Além do crescimento físico, intelectual, temos também o crescimento espiritual, mas eu quero falar um pouquinho aqui sobre o crescimento intelectual. Eu estou na contramão. O que eu vou dizer está na contramão do que a maioria pensa. O mais importante de que dar uma boa escola para o seu filho, boa assim considerada, mais importante é criar condições para que os seus filhos desenvolvam valores
sadios na sua mente. O que eu estou querendo dizer é evidente que cada pai ou cada mãe tem que fazer das tripas do coração para dar as melhores condições de estudo. Acontece que boa parte da formação escolar, desde cedo, hoje está voltada para a competição. Está voltada para quando ele for profissional, daqui a 20 anos. Isso é importante? É importante. Sem dúvida alguma, é importante. Mas não é a coisa mais importante. Submeter seu filho a uma carga de estudo diária de 8, 10 horas por dia é bom para quem? Eu sei que estou na contramão. Alguns talvez não vão entender, sendo eu um educador, que estou dizendo que muito da preocupação educacional tem a ver com preocupação material. Eu quero preparar o meu filho para que ele ganhe dinheiro. Nem sempre isso é dito. Mas é o que está, às vezes, claro. Mas não é isso que faz um bom profissional. Não é isso que faz um bom país. Eu sei que é uma provocação para você refletir. Óbvio que devemos, na medida de nossas possibilidades, propiciar as melhores condições de estudo para os nossos filhos, mas nós não podemos descurar. O mais importante são duas coisas. Primeira, o carinho. O ser humano é movido a carinho até hoje. É por isso, quando fazemos aniversário, ninguém liga, nós ficamos chateados e tristes. Queremos ser cumprimentados, abraçados. Nosso aniversário. É para quê? Porque todos somos carentes. É isso que temos que dar aos filhos nossos, carinho. Mas eu quero mencionar agora uma segunda frente, que é a dos valores morais. Esses valores vão ser o trilho sobre os quais os nossos filhos vão tomar as suas decisões. Tanto no campo profissional, quanto no campo espiritual ou no campo emocional. A verdadeira fortaleza que cada um de nós tem é o seu valor moral. Estou incluído dentro também o valor espiritual. Posso colocar um dentro do outro, um dentro do um, é a mesma coisa. É aquilo que a gente pensa, que a gente acha que é. São os valores em torno dos quais nós cingimos as nossas vidas. Mas aí, nós pais trabalhamos 15 horas por dia. Em nome de dar tudo para eles, sobretudo aqueles que não tivemos. Tudo perecível. Que tempo nós temos reservado para inocular, essa é a palavra, valores bons, valores bíblicos na vida de nossas crianças? Uma parte é feita pela escola. E há escolas que valorizam os valores. A escola que só pensa na competição. Para o filho passar para a universidade, para uma boa universidade. Isso é importante? É importante. Mas não é o mais importante. O mais importante são valores. E como é que passamos valores? Os irmãos sabem. Com atitudes. É triste a gente saber que os nossos filhos, em grande parte, serão aquilo que nós somos.
muito mais do que nós gostaríamos. Mas nossos filhos serão, em grande parte, aquilo que nós somos. Então nós temos que fazer primeiro uma avaliação de como nós somos. Não o que dizemos. Ah, eu sou um servo de Deus. Tá bem, bonito. É mesmo? Ah, eu sou honesto. É mesmo? Porque tudo isso que eu estou dizendo, o meu filho ou minha filha estão vendo. E eles estão conferindo as minhas palavras com os meus gestos. É natural, como a gente faz com qualquer pessoa. Um dia desses, uma irmã veio fazer uma queixa comigo de mim. Ela disse, você falou na frente, temos que abraçar, nos cumprimentar. E eu passei por uma queixa producente, incoerente da minha parte, né? Não tenho a menor lembrança desse fato, mas se ela sentiu assim, é verdadeiro. Só pude pedir perdão a ela. Assim como nós estamos olhando um ao outro, as crianças muito mais. Então, avalie como você é. Ah, eu sou simpático, mas não falo com ninguém. Ela está vendo. Eu só falo a verdade. Não é aquela famosa frase, né? Toca o telefone, fala que eu não estou, meu filho. Tudo que você pregou antes, acabou ali. Você é mentiroso. Ponto. Quando eu prego aqui contra o álcool, eu estou pensando nas crianças. Então, se você tem dentro da sua geladeira uma garrafa de cerveja ou de uísque, o que é que a sua criança vai entender? Que ela pode beber. Não, mas eu bebo moderadamente. E ela? Quem sabe? Pequenas atitudes, meus irmãos, pequenos gestos, marcam para o resto da vida. Em todas as áreas de nossa jornada. Primeiro, então, repito, temos que fazer uma avaliação de como nós somos. É muito comum a gente, quando tem um filho mais nervosinho, falar, saiu ao pai, ou saiu à mãe. E é verdade. Ele aprendeu que quando tem alguma coisa que o aborrece, tem que sair no soco, porque ele vê isso em casa. Ele aprendeu o quê? Tem que sentar e ficar esperando. Ele vai fazer o mesmo. Então você tem que se avaliar. Se você é explosivo, temperamental, bravo, nervoso, se você quer que seu filho seja igual, continue assim. Mas se você não quer, espera aí, eu tenho que avaliar. Se você quer que o seu filho trate bem a sua futura esposa, trate bem a sua esposa. Porque se você bate nela, que absurdo, claro que ninguém faz isso, ainda bem. O seu filho vai bater também. É claro que ele é livre. Mas os exemplos marcam. Recentemente alguém me disse uma frase terrível. Um pai horrível. E o filho disse assim, eu estou confuso. Porque o meu pai faz coisas erradas, mas o meu pai é o meu herói. Ele não sabe o que fazer. Ele segue o herói? Ou segue as coisas erradas do seu pai? Numa cabecinha, desculpe a expressão, informação. As nossas palavras, os nossos gestos, vão ser o conteúdo que vai ter. Se você tem atitudes de doença na sua relação pessoal, seja de ciúme, de violência ou qualquer outra coisa, se você é um marido que trai a sua esposa, é isso que o seu filho vai ser. A menos que, graças a Deus acontece muito disso, a graça de Deus atua, esses filhos são melhores do que os seus pais.
Mas que herança ele vai ter que superar para ser melhor do que os seus pais? Eu acho que a gente devia ter como alvo, como pai, como mãe, o seguinte: eu quero ser melhor do que o meu filho, como pai. Se ele for igual a mim, está ótimo. Mas você pode dizer não. Pode dizer, vamos dizer com orgulho, meu filho pode ser igual a mim. Se ele for um marido como eu sou, feliz a esposa dele. Se ele for uma esposa, uma mãe como eu sou, feliz de quem casar com ele, de quem for os seus filhos. Você tem coragem de dizer isso? Isso inclui, então, a dimensão dos valores. Quando uma criança que de 2 ou 3 anos ouve uma referência a 2 homens que vão caminhando como namorados, ou como casal, está gravado. Ele não terá nenhuma dificuldade em aceitar aquilo como natural ou desejável. Porque o valor já foi inoculado, gravado na sua mente. É por isso que as novelas, orquestradamente, contam histórias inocentes e vão passando estes valores. Não. Você diz, para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Eu sigo minha vida pela Bíblia. Mas o seu filho nunca vê você abrindo a Bíblia. Você pode falar o discurso que você quiser. Ele vai guiar a sua vida por aquilo que ele acha, não pela Bíblia. Por exemplo, penso que nós temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, do seu desenvolvimento físico, do seu desenvolvimento intelectual e do seu desenvolvimento moral e espiritual, dos valores, do motor da sua vida. Os valores são os motores da vida, fazem a vida funcionar, fazem com que nós tomemos as decisões com base nisto. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam. A igreja, termino, tem uma tremenda responsabilidade. Temos que ser honestos. O tempo que uma criança fica na igreja é mínimo. A igreja não pode, usando a expressão popular, fazer milagres. Ainda mais, quando aquilo que a igreja prega, o seu pai prega o contrário. Aí a igreja não tem chance nenhuma. Mas se a igreja diz uma coisa, o pai, mãe diz a mesma coisa, avó a mesma coisa, há alguma chance, porque os discursos estão afinados. Mas se há uma discrepância, ele vai seguir o dos pais, não o da igreja. A igreja tem uma imensa responsabilidade. Graças damos por tantos irmãos, de adolescentes a adultos, que têm dedicado parte do seu tempo na formação das crianças, como vimos aqui agora há pouco. Pensa que essa meninada é bolinho? Não, é bolão, é um negócio difícil, mas fazem com alegria, com prazer. Precisamos de mais pessoas. Por exemplo, estamos precisando hoje de um professor de educação religiosa para dar aula uma vez por semana para as crianças do nosso reforço escolar. Tem crianças e adolescentes ali. Precisamos de um professor ou uma professora para dar aula de educação religiosa, os valores bíblicos para eles e para elas. Se você quiser participar, só falar comigo.
Nós temos que ter espaços, os melhores espaços. Adulto pode assistir aula em pé, mas criança tem que assistir aula na melhor sala da igreja. Os melhores recursos têm que estar disponíveis para as nossas crianças. Graças a Deus, temos feito isso. Os espaços são muito pequenos para elas, exíguos, mas o espaço na igreja é exíguo para todo mundo. Todo mundo sofre, de criança a ancião, não tem espaço. Teremos, se Deus quiser, no próximo templo tem um espaço de 500 metros quadrados só para criança. Vai ser uma festa. Nós temos essa responsabilidade. Quero convidar você a se envolver como pai, como mãe, como futuro pai, como futura mãe. Procure desde já, você que é jovem adolescente, criar um espaço na igreja onde você vai poder educar o seu filho, ou ajudar na educação do seu filho. Graças a Deus nós podemos dizer algumas coisas boas a nosso respeito como igreja. Estou certo que a maioria dos pais aqui está aprovado. A maioria dos pais aqui pode dizer: meu filho, seja igual a mim, seja meu imitador. Porque o seu filho já é seu imitador. Você pode dizer ou não dizer. Você pode ser humilde, não. Imite a Cristo. Ele vai imitar é você. Cristo ele não vê, você está vendo todo dia. Você tem problemas pessoais, procure resolvê-los. Se eles vão continuar a vida do seu filho. Vale a pena, meus irmãos e minhas irmãs, a gente cumprir esse encargo, como diz o hino que vamos cantar agora, de proclamar aos nossos filhos, às vezes sobrinhos, netos, o amor de Deus. Boas novas para as nossas crianças. Todos os dias anunciamos. Vamos então, em pé, cantar essa música, encerrando assim esse nosso culto. Nos veremos às 5h30, nos princípios para a recuperação, ou às 7h30. E às 7h30 eu vou falar sobre o seguinte tema, está no boletim. Um membro da igreja me pediu, então vou pregar sobre isso. O caminho largo e o caminho estreito. Que venha a ser isso. Esperamos nos ver então, hoje ainda. Vamos cantar então. Rogamos-te a tua capacitação para a nossa igreja.
Pedimos-te a tua unção para cada responsável por criança, pai, avô, tio, irmão mais velho, para que possam todos ser instrumentos seus, teus, não para a perdição, mas para a salvação. Recebe, Senhor, a nossa oração e ajuda a consagrar as nossas vidas à consagração dos nossos filhos. Em nome de Jesus é que nós oramos.